Pronto, olá, bom dia. Então, vamos lá dar prosseguimento à nossa aula. E agora eu vou passar para vocês aqui só uma base, ainda que mais rápida e superficial aqui dos crimes que a gente está tratando, dos crimes contra a incolumidade. Deixa eu voltar aqui. Os crimes contra a incolumidade, contra a periclitação ou incolumidade pessoal, individual, da vida e da saúde, né, das pessoas. Então, a periclitação da vida e da saúde das pessoas. Está aqui no capítulo 13 do Código Penal, parte especial do Código Penal. Então nós vamos lá para o artigo 135, que é um crime ligeiramente novo. Ele foi instituído pela Lei 12.653 aqui de 2012, e ele trata sobre condicionamento, vejam só, condicionamento de atendimento médico hospitalar emergencial. Então, o que tem que tomar um pouco de cuidado, só o primeiro detalhe para chamar a atenção, é atendimento emergencial e não atendimento de rotina, atendimento eletivo, tá? Então, tem que ser emergencial para pensar nessas condições. Como nós estamos falando de um bem jurídico aqui de periclitação, a incolumidade individual, da vida e da saúde das pessoas aqui, nós temos que pensar que qualquer tipo de ato que possa retardar um atendimento médico emergencial, eu posso levar a perigo, lembrando que nós estamos tratando de um crime de perigo, então eu posso colocar a perigo, um perigo, ainda que um perigo abstrato no primeiro momento, posso colocar a perigo a vida ou a saúde das pessoas que estiverem nessas condições. Então nós temos lá, nesse 135, exigir cheque calção, nota promissória ou qualquer garantia, bem como preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para atendimento médico hospitalar emergencial. Tem uma pena de 3 meses a 1 ano e multa, portanto, obedece à competência dos juizados especiais, o rito sumaríssimo e os seus benefícios ali de suspensão condicional e transação penal adequados àquela lei, né? Então, o sujeito ativo do crime aqui é um sujeito ativo, é um crime comum, pode ser qualquer pessoa, né? Desde que esteja dentro dessa condição aqui médico-hospitalar, é eles que vão acabar sendo envolvidos nessa conduta. E o sujeito passivo também qualquer pessoa, seria aquele enfermo, aquela pessoa em estado emergencial de saúde, tá? É ela que busca o atendimento médico. Então, nós temos o quê? A hipótese do tipo aqui, quando eu falo exigir, há uma exigência veemente, há uma condicionante para que a pessoa seja atendida. Então, eu condiciono, olha, exigir condição, está aqui como condição para o atendimento médico hospitalar emergencial. O quê? O preenchimento de formulários administrativos, preenchimento de formulários administrativos ou nota promissória ou qualquer garantia de pagamento. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: eu vou ser atendido num hospital, estou passando mal por qualquer enfermidade, não importa, e sou levado ao atendimento médico hospitalar. Ao ser atendido na emergência, eu sou condicionado, olha, só será atendido, só lhe será dado tratamento ou atendimento emergencial se for pago a consulta, se for pago o atendimento, ou se der assinar uma nota promissória garantindo que aqueles gastos que terão dentro do atendimento serão suportados depois por ele, ou qualquer calção, cheque calção, qualquer pagamento prévio, ou mesmo, isso estou falando numa situação de um hospital particular, mas num hospital público que não teria a cobrança, né? Eu poderia falar do preenchimento de formulários administrativos. Então é o tal da ficha, a ficha médica lá. Você tem que preencher a ficha. Isso é bastante comum para quem já frequentou algum hospital. Em alguma vez, é certeza de que chega, puxa, eu estou passando mal, não, então o senhor preenche essa ficha aqui primeiro, tal, para lhe dar atendimento. Então, esse é o drama do tipo penal em estudo. Ao exigir, vejam, exigir de forma veemente, ao condicionar o meu atendimento, aquele enfermo, ao preenchimento seja de formulários ou ao pagamento de qualquer quantia ou qualquer garantia, eu estou, na melhor das hipóteses, retardando o atendimento daquela pessoa, né? Atrasando, postergando o atendimento daquela pessoa, aquela enfermidade que ele está passando, e com isso eu estou colocando-o numa situação de perigo concreto, que efetivamente possa até acontecer algo com ele.
importante, não precisa acontecer nada. Ele não precisa morrer, ele não precisa gerar uma lesão grave a ele, não precisa acontecer nada. O que exige-se aqui é um retardamento no atendimento, porque nós estamos falando em perigo, né? Quando fala do bem jurídico, a periclitação, à saúde e ao corpo ali, à vida, né, da pessoa, perigo. Então, a periclitação aqui é a situação de perigo, e aí o perigo é um perigo concreto pela condicionante de atendimento. Vejam só. Ao exigir aqui a nota promissória ou qualquer outra garantia, eu estou retardando. Vejam, não precisa ser apenas lá no atendimento inicial. Pode ser também em outras hipóteses. Exemplo, a pessoa já está no hospital, está internado no hospital, tal, e complica aquele quadro dele, complica aquela condição de saúde dele, e ele, de repente, tem que, às pressas, ser feita uma cirurgia. Mas, para ser feita aquela cirurgia, tem que dar alguma garantia. Então, às vezes, a pessoa até está inconsciente, mas algum parente dele vai ter que dar alguma garantia. Um cheque calção, vai ter que assinar uma nota promissória, vai ter que garantir que aqueles gastos que tem lá no hospital serão suportados depois da cirurgia. Como é que eu vou cobrar o hospital? Vou cobrar porque eu já tenho aquela garantia de uma nota promissória e tal. Então, isso eu estaria retardando o atendimento da pessoa pela exigência de cobrança. Isso não pode. Isso, por óbvio, que não pode, que está expondo a perigo à vida. É a exposição de perigo clara aqui, que é natural nesses delitos aqui deste capítulo, né? Exposição de perigo à vida ou à saúde das pessoas. Veja, o que é importante frisar, eu vou voltar aqui na lei, é o atendimento médico hospitalar emergencial. Então, não dá para dizer que chegou no hospital e ele mandou fazer o preenchimento de formulário, ainda que nós estejamos numa rede pública de saúde, mandou preencher os formulários administrativos lá e dizer que isso é crime pelo 135A. Não, é um atendimento emergencial, é aquele que necessariamente deveria ter um atendimento na hora, emergência, né? Eu não posso esperar o preenchimento de formulários, tá? Outro detalhe importante, pode acontecer de eu chegar com duas pessoas, já aconteceu comigo, por exemplo, a minha filhinha, cheguei no hospital, minha filhinha morta no meu braço, né, completamente apagada, completamente teve uma convulsão bem grave, e levei minha filhinha no meu colo, entrei no hospital desesperado, empurrando a porta, tal, para ser atendido. E aí a minha esposa entrando junto, acabou me levando no hospital, porque eu estava segurando a pequena, e a minha esposa entrando junto no hospital. Então eles seguraram minha esposa, não, você não vai entrar, você tem que preencher os formulários lá para atendimento, é obrigado. Então, barrou ela para que ela preenchesse os formulários. Só que eu, que estava com a bebê, já entrei com a criança dentro do hospital, já fui prontamente atendido, o médico já tirou a minha filhinha do colo, já colocou na maca, já começou um atendimento de reanimação dela com medicamentos e alguns outros procedimentos. Então, vejam, foi condicionado ao preenchimento de formulários ali, de atendimento? Não. Na verdade, foi a minha esposa que foi barrada para preencher os formulários. Agora, o atendimento não foi parado, o atendimento foi prontamente, de forma incontinente, prestado àquela criança que estava no meu colo ali, perfeito? Então, nesse caso, nós não temos a figura do tipo penal aqui, tá? Nós não temos a figura do tipo penal. E outro detalhe é, como frisei, o atendimento emergencial. Então, eu vou lá, estou com uma dor de barriga, puxa, tá doendo a minha barriga, eu tô com dor aqui, sei lá, eu quero ser atendido e tal, não, ok, tem uma fila de espera, o senhor preenche o formulário, já vai ser chamado, normalmente é feita uma triagem para se analisar a gravidade daquela situação e solicita que a pessoa aguarde. Então, tem crime porque está condicionando ao preenchimento de formulários? Não, não é o caso, né? Porque eu teria que expor a pessoa a perigo concreto do condicionamento ao atendimento médico, tá bom? E aí esse crime vai se consumar no momento da exigência, tá? Independente de qualquer outro resultado. Independente de qualquer outro resultado. Vejam, a pessoa não teve lesão corporal, não teve danos maiores à sua vida, não teve morte, não teve nem risco de morte e tal, não tem problema. Para a consumação do delito, basta a exigência dessa nota, essa condição para o atendimento médico emergencial hospitalar, tá certo?
Finalmente, é uma conduta dolosa, não se admite culpa aqui, em hipótese nenhuma, né? Nós estamos falando em crime doloso, exige a intenção, a consciência da exigência dessa situação, ainda que seja um dolo de perigo e não chamado dolo de dano ali, né? De lesão propriamente dita, porque o tipo, a característica do tipo é um crime de perigo e perigo concreto neste caso aqui, perfeito? E no parágrafo único, então, para chegarmos ao finalmente desse delito, no parágrafo único ele vai falar, a pena aumenta até o dobro, então veja, uma causa especial de aumento de pena, lá na terceira fase da dosimetria, né? Uma causa especial que vai aumentar a pena, que vai aumentar em quanto? Até o dobro, então o juiz, dentro do critério da dosimetria penal, lá do sistema trifásico, vai avaliar, dentro do tipo, a quanto ele vai aumentar, possibilitando até o dobro. Quando? Se da negativa do atendimento resultar lesão corporal na natureza grave ou vai triplicar até o triplo, né? Até o triplo, se resultar morte. Então, até o dobro se resultar lesão grave e até o triplo se resultar morte. Lembrando, lesão grave é aquela prevista lá no 129, parágrafo 1º ou parágrafo 2º, grave, gravíssima, e lesão e morte vai ser até o triplo da pena. Isso é uma causa especial de aumento de pena, que é uma agravação da conduta pelo resultado. Eu vou agravar a conduta pelo resultado, lembra? Então, não é que a lesão corporal ou a morte vai ocorrer por dolo, ela ocorre por culpa, né? Então, aqui é a figura bem clara, como temos um aumento de pena, pelo resultado, sempre o resultado qualificador, que se diz, nós temos claramente aqui a figura do préter dolo, né? O dolo na conduta da exigência da condição e a culpa na consequência da lesão corporal ou da morte da pessoa. Perfeito? Vamos lá, Eduarda fez uma pergunta. Uma vez que eu fui com a minha mãe e tive que ficar preenchendo a ficha e ela desmaia na cadeira. Então, Eduarda, é um pouco delicada a figura, né? A ideia é assim, há uma condicionante, há um pleito de que você preencha a ficha. Vamos supor que, no teu exemplo, você fosse lá preencher a ficha e sua mãe ficou, ela acabou desmaiando na cadeira, teve alguns problemas ali na cadeira. Já deveria ter tido algum tipo de prévia, uma mini entrevista para tentar se avaliar basicamente o que seria esse atendimento, né? Não se dá, se é um atendimento emergencial, normalmente é bastante diferente a forma de abordagem, perdão, como a pessoa acaba adentrando no local, como acaba chegando no ambiente hospitalar, né? E se ela cai da cadeira, por exemplo, se ela desmaiou e caiu da cadeira e se machucou, aí não necessariamente é responsabilidade do hospital, e aí sim do acompanhante que estaria com aquela pessoa, de ter o cuidado de como ela está sentada, de como se está cuidando dela nesse sentido, né? Mas não é tão simples assim, tá, Eduarda, de dizer que por ela estar na cadeira, tá? Porque existem pessoas que às vezes não apresentam, e isso é muito delicado, a saúde é muito frágil, porque existem condições da pessoa chegar às vezes com sintomas não tão graves, talvez fosse o caso do exemplo que você deu com a sua mãe, de sintomas não tão graves assim, mas não está muito bem de saúde, então vai sentar para fazer o atendimento, e aí vai a pessoa que está com ela, a filha no caso, vai lá preencher os formulários e de repente ela tem uma complicação ali naquele atendimento. Então, naquele momento que ela tem uma complicação, que de repente você chama, alguém chama, olha, tá passando mal, ela tá aqui, teria que ser dado um atendimento na hora, urgente, incontinente, né? De recebê-la para poder dar esse primeiro socorro, esse primeiro atendimento. Aí sim, talvez, se não vamos nem olhar para ela enquanto não preencher o formulário. Aí não pode, aí teríamos o crime aqui, tá? Não sei se consigo alcançar aqui, Eduardo, a ideia, se foi isso daí, né? Mas é bem difícil, tá? O que a gente encontra até um pouquinho de problema também com isso em hospitais particulares. Por exemplo, o hospital particular, ele vai cobrar para fazer o atendimento médico, né? Agora, esse atendimento emergencial, não tem como ele condicionar primeiro o pagamento para depois o atendimento. Vai ter que atender. Mesmo que depois a pessoa, olha, eu não tenho condições de pagar isso daí. E aí, como é que funciona? Aí vai virar uma dívida, como qualquer outra, e que a pessoa vai ser acionada
judicialmente, talvez, para ser cobrada sobre aquela dívida, aquela prestação de serviço que o hospital deu. É um hospital particular que fez o atendimento médico e que cobrou por isso, né? Que vai cobrar por isso. Agora, ele não pode, não, eu não vou lhe atender porque aqui é um hospital público, é um hospital particular. O senhor tem como pagar? O senhor tem um plano de saúde que atende no hospital? Não, não tenho. Tem como pagar? Não, não tenho. Ah, então não vou lhe atender, o senhor vai embora. Isso eu não posso fazer, né? Se é um atendimento emergencial, não pode. Atendimentos eletivos é óbvio que sim, né? Daí isso é mais claro, impossível. Tudo certo? Então, dando continuidade aqui, 135A, nós falamos, vamos ao 136, agora os maus-tratos, ainda dentro do mesmo capítulo, né? Ainda dentro do mesmo capítulo. Os maus-tratos, aqui tem só um detalhezinho que eu gostaria de apontar aqui dos maus-tratos. Ele é um crime bastante diferente, tá? Ainda entra naquela ideia de subsidiariedade, normal, é bem provável que esse crime possa estar inserido dentro de uma outra figura criminosa, a exemplo de um homicídio, a exemplo de uma lesão corporal, a exemplo de um crime de tortura, um crime de abuso de autoridade, se for praticado por uma autoridade pública. Então, é possível que essa figura dos maus-tratos esteja inserida numa outra figura penal. Então, se ela estiver inserida aí pelo princípio da subsidiariedade, pelo princípio da consunção, vai ser aplicado só o crime fim, aquele crime que vai acabar absorvendo essa figura dos maus-tratos, tá? De qualquer forma, nós temos o bem jurídico, como disse, a incolumidade individual aqui da saúde e da vida das pessoas, né? A periclitação da saúde é um crime de perigo. Eu tenho absolutamente claro no verbo nuclear, que é expor a perigo aqui, ó, veja, expor a perigo a vida ou a saúde da pessoa. Então, essa informação é aquela que é a mais emblemática de todo esse capítulo, né? O capítulo 3 vai dizer que os crimes aqui são crimes de exposição de perigo, né? Exposição de perigo, vida ou a saúde da pessoa. Claro, veja lá quando eu falo no título do capítulo, ó, periclitação da vida e da saúde. Então tá aqui, ó, perigo, a vida e a saúde das pessoas. Então o 136 é absolutamente claro nesse sentido, tá? Os sujeitos do delito aqui, eu tenho um sujeito de delito especial, próprio, né? Um sujeito próprio. Por quê? Porque, embora possa ser, entre aspas, qualquer pessoa, mas é qualquer pessoa que tenha alguém sob sua autoridade, guarda ou vigilância, né? Então, não é qualquer pessoa. É uma pessoa que tem que ter outra que esteja sob sua guarda, sob sua vigilância ou sob sua autoridade. Tem que ter algum tipo de autoridade sobre ela, tá? Toma cuidado, que é marido e mulher, casal, cônjuges, né? Marido e mulher, união do mesmo sexo, não importa. Nesta união, neste casamento, nesta união de pessoas, não existe autoridade sobre ela, tá? Embora alguns, bastante, a gente sofre ainda uma carga histórica aí de um machismo exacerbado na nossa sociedade, de achar que talvez o marido, vamos lá, numa união, um marido, um homem e uma mulher, o marido manda na mulher, então tem uma autoridade sobre a mulher, ou o contrário, se for o caso, também não importa, né? Não existe isso, tá? Entre cônjuges não existe autoridade sobre a pessoa, tá? Então não tem como, é a típica figura de maus tratos, não tem como incorrer nessa figura, tá? E o sujeito passivo, então, é aquela pessoa que está, por óbvio, sob a autoridade, guarda ou vigilância de alguém. Eu estou sob a autoridade, né? Então, alguém está cuidando de mim, alguém está me guardando, alguém está me vigilando, tá? Essa é a ideia do sujeito passivo aqui. Esse crime é um crime doloso, eu tenho como elemento subjetivo do tipo o dolo, tá? O dolo geral aqui, já pode ser o dolo eventual ou o dolo direto, mas eu também tenho a possibilidade de se sujeitar a algumas figuras que pareciam ser culposas, por exemplo, né? Que pareciam ser culposas. Então vamos lá. Houve uma exposição de perigo aqui, houve uma exposição de perigo à saúde, talvez, mas foi por culpa, não teve dolo, não teve aquela intenção de expor a pessoa. Então posso falar desse crime? Não, daí não há como se falar nesse crime, porque não se permite a figura culposa. A figura culposa ela é exceção, lembrando, né? Ela é excepcional na nossa legislação, só vai existir quando o tipo penal prever a sua ocorrência.
e da leitura do artigo 136, não existe a ocorrência da figura culposa, perfeito? Então, pode ser que a gente encontre um fato que se assemelhe com a figura culposa, mas ele é atípica conduta porque não tem previsão legal para tal, ok? Então, vamos lá. Expor, o tipo objetivo aqui, vamos da leitura, é expor a vida ou a saúde de uma pessoa sob sua guarda, autoridade ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia. Então, as pessoas estão nessa condição, fim de educação, de ensino, de tratamento ou de custódia. Quer privando de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, ou ainda abusando do meio de correção e disciplina. Então, ele tem uma elementar do tipo aqui, que ele vai prever 3 hipóteses, que seria privação de alimentação e cuidados indispensáveis, trabalho excessivo e inadequado, né? Ou abuso dos meios de correção e de disciplina. Então, seriam essas 3 hipóteses aqui. Vamos lá na primeira hipótese aqui. Quando eu falo de privação de alimentação de cuidados indispensáveis. O que seria esse privar de educação de cuidados indispensáveis? O privar de cuidado, então está lá, neste momento da Covid que nós estamos vivendo, então eu estou lá com as minhas filhas que estou educando, estou ajudando a fazer a tarefa, assistir a aula e manusear o computador um pouco melhor, e faz uma live com o professor e assim por diante, faz a tarefa e baixa a tarefa e depois faz o upload da tarefa, manda para o professor. Então, eu estou auxiliando, por exemplo, na educação e nas condições do filho. Por quê? Porque a minha filha, eu tenho essa guarda, essa vigilância, esse cuidado com essa pessoa que está submetida a essas condições. E essas condições, então, eu não posso abusar disso. Então, vamos lá. No caso da alimentação e dos cuidados indispensáveis. O que seria a alimentação? A alimentação é aquilo que vai nutrir a pessoa. Então, não é necessariamente uma coisa ou outra. É alimentação de forma geral. Os cuidados indispensáveis. Cuidados indispensáveis entra como higiene e os seus correlatos. Então, assim, medicamentos. Então, a pessoa que tem lá, que toma medicamentos, que depende de certos medicamentos. Então, eu não dou os medicamentos tudo de qualquer jeito, ou não dou os cuidados de higiene, de saúde como um todo, né? Então, esses são os cuidados indispensáveis das pessoas. E aí, cada pessoa vai ter uma certa demanda de cuidado. Vai depender da pessoa, as condições que as pessoas se encontram, perfeito? Na condição de trabalho excessivo e inadequado, o que seria isso aqui? Nada impede da Justiça do Trabalho interferir nessa conduta, né? De trabalhos excessivos em relações de vínculo empregatício aqui, sem problema nenhum. Mas vamos pensar num trabalho excessivo e trabalho inadequado. O que é o excessivo e inadequado? É aquele completamente desconforme com as condições daquela pessoa que está recebendo aquele trabalho. Então, um trabalho inadequado para as condições físicas, condições mentais, condições de saúde daquela pessoa. É completamente inadequado. Talvez fosse adequado para uma outra pessoa em outras condições, mas para aquela que está sob a minha vigilância, sob a minha guarda ali, para aquela pessoa é um trabalho excessivo, é um trabalho inadequado. Portanto, eu posso responder nos maus tratos, né? E, finalmente, o abuso dos meios de correção de disciplina. Esse é o mais complicado que tem, tá? O abuso dos meios de correção de disciplina. Então, eu tenho lá a pessoa que eu estou cuidando, e aí, no caso, agora, como citei lá, as minhas filhas que estou cuidando para fins de educação, não deixa de ser fins de educação. Então, eu abuso dos meios de correção, abuso do meio de disciplina. Aí tem que tomar um cuidado. Vamos lá. Doutor, e aquele pai, aquela mãe que bate no filho? Isso posso chamar de crime de maus tratos? Não, porque isso seria um exercício regular do direito. Ainda que meio complicado falar em direito de bater e tal, mas seria a educação, e aí cada um tem uma forma adequada, ou que entende mais adequada de educação, né? Agora, vamos lá. A mãe ou o pai que bateu no filho é uma situação. Agora, para considerar os crimes de maus tratos, é aquele excesso, né? É aquela figura que extrapola as condições necessárias de educação, de ensino, de cuidado, né? Então, aquele que bate na criança a ponto de extrapolar aquela condição adequada, aquela condição natural, aquela condição
dentro da normalidade. Isso seria o excesso para que eu possa falar no abuso dos meios de correção. Antigamente, vocês já devem ter ouvido falar, talvez pelos avós da gente aqui, que existia palmatória, existia uma colher que batia na mão das crianças na escola, ou colocava a criança ajoelhada no milho. Parece um negócio meio bizarro para nós, tão distante, mas não é tão distante assim. Se aconteceu em muitos, há poucos anos, inclusive. Então, isso eu posso dizer que a professora que tem uma certa autoridade, que tem a guarda para fim de ensino, por exemplo, de aquela pessoa, e está abusando dos meios de correção e de disciplina, né? Posso até falar nessas hipóteses aqui, perfeito? E existe ainda uma condição extremamente complicada e delicada, mas que se vê muitas vezes, é a mãe que chega a acorrentar o filho, ou a mãe que chega a trancar o filho dentro de casa, em algumas condições dessas, que às vezes beirando um cárcere privado, crime de cárcere privado. Mas vamos trazer para essa ideia do maus tratos. Será que a mãe não estaria abusando dos meios de correção, de disciplina, ou talvez privando dos cuidados indispensáveis aqui, né? Então vamos pegar os cuidados indispensáveis, está privando a pessoa está acorrentada na mesa. Então, mas pô, doutor, como acorrentar na mesa alguém? Nunca vi isso. Nunca vi essa hipótese, mas acontece. Acontece quando? Acontece, por exemplo, em algumas situações que já foi várias vezes noticiada, aquele filho, aquela filha que está usuário de droga, dependente químico, extremamente, mas uma dificuldade absurda, e a mãe no desespero, o pai no desespero de que o filho não tenha contato com a droga, não se envolva naqueles perigos, naqueles riscos da droga e da busca da droga, acaba acorrentando o filho em casa para que o filho chegue ao desespero de acorrentar o filho em casa para que o filho não busque essas condições. E aí? Isso eu posso chamar de maus tratos? Posso dizer que há um abuso dos meios de correção, ou posso dizer que há um abuso na questão da deficiência dos cuidados necessários aqui, que seria privação dos cuidados indispensáveis? Será que eu posso chegar a esse ponto? Então, fica a dúvida aqui, né? Alguns chegam a cogitar a possibilidade desse crime. Eu, sinceramente, se puder colocar a minha posição, acho que não é cabível, porque falta completamente, na pior das hipóteses, falta completamente o dolo da conduta do pai ou da mãe que faz isso, porque essa conduta não seria naquela necessária para expor o perigo à vida, expor o perigo à saúde da pessoa. Não é esta conduta desenvolvida pelo pai. É exatamente o contrário na minha situação, na minha intenção aqui, na minha previsão. É de que exatamente o contrário, ou seja, a mãe ou o pai que chegou a acorrentar o filho é no desespero de tentar impedir a exposição dele ao perigo da compra e do uso da droga, consequentemente, o que envolve ali a questão da droga, né? Então, acredito eu, na minha humilde opinião aqui, que é o desespero do pai chegar a esse ponto. Então, não tem dolo em querer causar maus tratos, acho eu, pelo menos é a minha opinião nessas circunstâncias. Claro, vai poder mudar isso em alguns pontos, alguns casos de forma muito específica, pode ser que mude, tá? Então, nós temos aqui uma pena de detenção, né? Pena de 2 meses a 1 ano ou multa. Então, tem uma pena alternativa aqui de multa. Então, vai obedecer o rito claramente aqui do juizado especial, o rito sumaríssimo, com as benesses lá dos institutos previstos naquela lei. Como já disse, suspensão condicional e transação penal, por exemplo, tá? Nós temos, uma ação penal pública incondicionada, né? Tanto o 135A como o 136, 135A que eu falei há pouco, e o 136 de agora, ação pública incondicionada, tá? E para consumar esse delito aqui dos maus tratos, ele vai se consumar no momento que eu desenvolvo, o sujeito ativo desenvolve uma conduta típica, uma conduta clara de exposição de perigo da vida ou da saúde daquela pessoa, tá? Então, no momento em que eu estou privando de alimentação e que efetivamente, de forma concreta, eu tenho uma exposição de perigo à vida ou à saúde, aí eu tenho a consumação do delito, tá certo? Tenho ainda uns aumentos de penas no parágrafo 1º e parágrafo 2º, que aqui vai entrar como uma qualificadora, vejam só, porque aumenta a pena de 1 a 4 anos, né? Antes era de 2 a 1 ano, e se resultar em lesão corporal de natureza grave, eu tenho
aumento de pena de 1 a 4 anos. Passa a ser de reclusão, não mais de detenção, passa a ser de reclusão de 1 a 4 anos. Isso é uma qualificadora, lembrando, quando aumenta mínimo e máximo da pena, isso é uma qualificadora. Entra na terceira fase da dosimetria, a mesma coisa, por ser uma causa especial de aumento de pena, ok? Então, se dos maus tratos resultar em lesão corporal de natureza grave, a pena é de 1 a 4. E se eventualmente resultar em morte da pessoa, eu tenho uma pena de reclusão de 4 a 12 anos, tá? De 4 a 12 anos, tá? Finalmente, eu tenho ainda aumento de pena de 1/3, aí uma causa especial, uma majorante, aumenta de 1/3, se for praticado contra a pessoa menor de 14 anos, tá? Por força da Lei 8.069 de 90, que é o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, perfeito? Então, vejam, eu não vou responder pelo maus tratos e pelo crime de homicídio se a pessoa morrer. Se a morte foi decorrência dos maus tratos, eu vou ter maus tratos com resultado morte. Então, aqui a morte tem que ser atribuída a título de culpa. Lembrando que é o praeter dolo, uma qualificadora de resultado, né? Então, quando o resultado se produz, vai qualificar o tipo penal que eu estou avaliando, no caso, os maus tratos. Agora, se ficar comprovado que há um dolo em querer matar aquela pessoa, ou há um dolo eventual de assumir que a pessoa pudesse morrer, houve um desprezo do resultado, aí não é maus tratos com resultado morte, porque aí vira o crime de homicídio, tá? Por exemplo, eu tenho lá, tem uma figura bastante comum, bastante de consequência bastante grave, que repercutiu por demais, uma pessoa que acabou agredindo o enteado, era o padrasto daquela criança, acabou agredindo o enteado, agredindo a tal ponto que de tanto bater na criança, a criança morreu. Então vamos lá, eu posso falar em maus tratos com resultado morte, professor? Não, eu penso que não. Por quê? Porque neste caso ele teve um dolo eventual de enxergando que a violência empregada contra aquela criança, uma criança de idade pequena, salvo engano tinha 4 ou 5 anos, de idade pequena, sofrendo aquelas lesões, ele estava aceitando a possibilidade de ocorrência do resultado, que o resultado seria a morte, está aceitando que poderia acontecer algo mais grave para a criança. O que ele fez? Ele desprezou a possibilidade desse acontecimento. Ah, não tem problema, se acontecer, vou continuar, e continuou agredindo a pessoa. Então, por dolo eventual, acabou virando o crime de homicídio e não o crime do 136 com resultado de morte, tá certo? A Tiane aqui fez uma pergunta. A qualificadora ali caracteriza o praeter dolo? Professor, isso aí, caracteriza o praeter dolo, porque o resultado qualificador é atribuído a título de culpa. Eu tenho dolo no crime antecedente, dolo no 136, dolo nos maus tratos e culpa no resultado qualificador, ele culpa no resultado morte, por exemplo. Então, eu tenho um praeter dolo aqui, claramente, tá? Vamos retomar aqui. É isso dos maus tratos. Alguma dúvida? Querem pontuar alguma coisa? Ok, Tiane, obrigado. Também. Querem pontuar mais alguma coisa? Não ficou dúvidas? Está tudo ok? Posso prosseguir? Ok, legal. Então vamos lá, vamos dando prosseguimento. Eu vou abrir o capítulo 4. Aí o capítulo 4 só cabe um crime nesse capítulo 4, é um capítulo bem diferenciado, tá? Né? O capítulo 4 da parte especial do Código Penal, ele vai falar do crime de rixa. Então ele é um crime bem, eu queria pontuar 2, 3 coisas aqui, é um crime bem diferenciado, um crime bem particular, digamos assim. Por quê? Porque ele vai falar, o bem jurídico aqui só para adentrar, o bem jurídico é o perigo à vida ou à saúde, né, incolumidade individual da saúde e da vida das pessoas, mas também ele guarda uma situação aqui mais de público, né, de que a ordem social também seria guardada por esse tipo. Então seria talvez um reflexo, um bem jurídico secundário previsto nessa conduta, tá? Aí ele tem aqui, ó, participar de rixa, salvo para separar os contendores. Então, o que é rixa? Pena de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Mesmos benefícios lá do juizado especial, mesmo rito sumaríssimo de procedimento do processo, tá? Então, nós temos o quê? Participar de rixa. Vejam só, ao adentrar já nos sujeitos do delito aqui, eu já vou introduzindo com a tipicidade, aqui com a análise do tipo objetivo. Participar de rixa,
salvo para separar os contendores. Então não serve, não conta como uma conduta criminosa aquele que entra para separar a rixa, né? Então o que basicamente é a rixa? A rixa é aquela luta generalizada, é aquela briga indiscriminada, aquela briga absurda, tá? Então quando eu falo da rixa, é importante enxergar que o sujeito ativo e o sujeito passivo são as mesmas pessoas. É o único delito que a gente vai enxergar isso. Então quem é o sujeito ativo? É um crime comum, qualquer pessoa, mas o sujeito ativo, ele também é sujeito passivo. Ao mesmo tempo que ele é imputado à figura criminosa da rixa, ele também é protegido, é tutelado a conduta e lhe dar proteção ao seu bem jurídico por ter participado da rixa. Então é uma figura diferente, né? Nós temos sujeito ativo e sujeito passivo, as mesmas pessoas. Quem são, como é que figura, para quem pode ser essas pessoas? Tem que ter pelo menos, e aí por isso essa luta generalizada, essa briga generalizada. Importante, tem que ter contato físico, tem que ter briga, não pode ser verbal apenas, não pode ser xingamentos, tem que ser físico. Então, eu não preciso dar, tem que ser socos, pontapés, mas não preciso necessariamente dar um soco na pessoa. Eu posso pegar uma cadeira e arremessar a cadeira contra a pessoa. Pode ser, com um taco um pedaço de madeira, sei lá. Então eu posso utilizar-me de acessórios, de objetos, sem ter contato físico direto entre as pessoas. Mas tem que ter contato, né? Tem que ter luta, tem que ter algo que deixa vestígio, material. E aí nós temos essa luta generalizada, por quê? Porque eu preciso obrigatoriamente de, no mínimo, 3 pessoas. Esse crime é um chamado crime de concurso necessário de agentes. Por que concurso necessário de agentes? Ele exige, pelo menos, 3 pessoas para caracterizar o crime. Se eu não tiver 3 pessoas, tiver 2 pessoas brigando, não tem rixa, não tem como existir rixa. Embora a palavra rixa, o valor semântico da palavra rixa, atribua muitas vezes a uma briga, ou às vezes algum desentendimento, diz, aquele fulano lá tem uma rixa com o outro. Isso seria num linguajar mais popular utilizado para tal, mas o tipo penal, o termo técnico para o tipo penal, rixa, vai necessariamente obrigar o concurso necessário de agentes, ou seja, 3 pessoas. Por isso que eu disse que é aquela luta generalizada. Por quê? Porque precisam de 3 pessoas lutando. 3 pessoas lutando. Todas lutando contra todas. Então, o Guto voltou, e seja bem-vindo, Guto, de volta. Então, olha só, quando eu pego lá a ideia de, vamos pegar aí com toda a vênia aqui para falar, 2 torcidas uniformizadas, 2 torcidas organizadas de times de futebol, que infelizmente é uma realidade em quase todo mundo, e no nosso país não é diferente. Então eu tenho lá 2 torcidas que se encontram no metrô, na saída do metrô, no terminal de ônibus, sei lá, 2 torcidas que se encontram. Quando as 2 torcidas se encontraram, sei lá, tem 50 pessoas numa torcida, na outra tem 200 pessoas. Então se encontram e quebram o pau. Briga, aquela briga generalizada, todo mundo se matando, todo mundo se batendo. Um negócio bastante agressivo. Eu posso falar que neste caso há uma rixa? Não. Por que não? Mas doutor, o senhor falou que deveria de ter pelo menos 3 pessoas e tem, sei lá, 250 pessoas envolvidas nessa luta, então isso é rixa. Não, eu digo 3 pessoas porque as 3 pessoas vão representar no mínimo 3, né? Pode ser 250, claro que pode, mas no mínimo 3, e essas 3 pessoas vão representar 3 lados. Um lado, 2, 3, tem que ser um triângulo, né? 3 lados. Quando eu tenho 3, por isso 3 pessoas, 3 lados, aí eu posso falar em rixa, tá? Tendo a briga de torcidas, são 2 torcidas organizadas, né? Então eu tenho uma de um time, outra de um time, e as 2 se encontram e começam a brigar. Vejam, uma torcida briga com a outra, não existe elas brigando entre si, é uma brigando com a outra. Portanto, são 2, é como se representasse 2 pessoas, 2 lados, tá? Eu preciso de 3 aqui. Todos têm que brigar contra todos. Não necessariamente todo mundo bater em todo mundo, mas todos têm que estar na briga. Por isso 3, os 3 lados aqui. Lembrem, pensem num filme ou de comédia, ou mais comum, ou daqueles de bang bang, aqueles saloon, né, de filmes que ninguém entra, e aí tem um desentendimento com um cara no balcão, e aí quebra
um dá uma porrada naquele que teve desentendimento, quando dá aquela porrada era o que precisava, o outro já quebra a garrafa, já sai batendo no outro, todo mundo se matando dentro do salão ali e tal, como a gente vê em filmes, algumas vezes até alguns filmes mais antigos nessa categoria, isso é rixa, exatamente isso é rixa. Né, o Rafael disse aqui, ó, o famoso cada um por si. É mais ou menos isso, Rafael. Eu posso até ter dois. Ó, eu e o Rafael estamos juntos, descendo a porrada, batendo em todo mundo, e outro vem e briga e tal. Pode ser assim também, tá? Se fosse, tem 3 grupos de torcida organizada, a Tiane perguntou, aí dá. Aí perfeito. 3 grupos sim. Porque os 3 não podem se juntar. Um grupo de uma com um grupo de outro, para não falar nomes de times aqui, de torcidas, um grupo de um grupo de outro, se juntar para bater na outra. Daí não pode. Daí eu teria 2 contra 1. Se eu tiver 50 pessoas contra uma pessoa, não é rixa, porque seriam 2 lados só. Eu preciso de 3 lados. E aí, retomando aquela ideia do sujeito ativo e passivo, todos que estão dentro daquela briga são sujeitos ativos, porque estão participando da rixa. Mas também são sujeitos passivos, porque estão sofrendo a rixa. Veja que engraçado que é essa figura aqui, tá? Então, lembrando, um concurso necessário de agentes, tá? O que entra aqui? Vamos voltar aqui. Não entra aquele que vai para separar os contendores. Este não entra. Embora muitas vezes, até gozado, mas muitas vezes aquele que entra para separar apanha mais ainda, né? Mas não entra como elemento do mínimo para caracterizar a rixa. Então, se são 2 pessoas brigando e entrou o terceiro para separar a briga lá, ele não entra como sendo participante da rixa, porque ele foi para separar os contendores, tá? Outro ponto importante da rixa, ela tem bastante particularidades. Outro ponto importante da rixa, não cabe, não há diferença se um dos participantes ou alguns participantes forem inimputáveis. Então vamos pegar lá, eu tenho 2 meninos, um de 14, um de 16 e mais uns 5 maiores de 18 anos. Então, não, eu tenho mais um de 14, um de 16 e um de 20. 3 pessoas lutando, todos, um brigando contra o outro. Há uma rixa. Mas, professor, os outros 2 lá são inimputáveis. Serve para caracterizar a rixa? Sim, serve. Porque eles são pessoas necessárias para o concurso, para caracterizar o tipo penal. Os 2 que são inimputáveis não serão responsabilizados pelo crime de rixa, serão, eventualmente, responsabilizados lá pela infância e juventude ou pelo ato infracional praticado, mas não pelo crime de rixa em si, porque eles são inimputáveis. Mas serve para caracterizar o elemento lá do concurso necessário e imputar o crime a todos. Tudo bem? Vamos lá. Na legislação. Ele é um crime doloso, né? Não admite culpa, voltando à questão da excepcionalidade da culpa, que não há previsão aqui no 137, e ele vai se consumar, não admite tentativa. Alguns doutrinadores até falam em tentativa, né? Quando eu fosse uma rixa pré-ordenada, que seria assim, uma rixa pré-ordenada. E infelizmente tem isso em brigas de torcida, tá? Se marca pela internet, marca pelo Facebook, sei lá, marca pela internet a data da briga. Ó, tal dia nós nos encontramos em tal lugar e lá o pau vai pegar, né? Então se marca. E aí, antes de início disso, se demonstrar que eram mais de 3 pessoas essa luta generalizada, não 2 torcidas, lembrando, fosse 3 torcidas talvez, como foi perguntado ali pela Tiane. Então, os 3 grupos de torcidas. Se marcasse os 3 grupos de se encontrarem para brigar, há uma designação de data. E se eu for interrompido antes, há uma ação da polícia, acaba impedindo isso antes de que começasse, poderia-se falar de início de execução do tipo e talvez tentativa de rixa. Bastante dedos para analisar isso, porque teria que analisar muito pontual o caso, para não falar que estaria só na fase da cogitação, da preparação, e aí são atos impuníveis, como a gente já muito bem sabe. Então, a consumação vai se dar no momento da briga, no momento que inicia a briga, não importa o quanto da duração da briga, isso não importa, tá? Aí que vai se dar a consumação. Eu tenho ainda o parágrafo único aqui que vai dizer: se ocorrer morte ou lesão corporal na natureza grave, aplica-se, pelo fato de participação na rixa, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Então, isso aqui é uma qualificadora, Agora, vejam só, aqui
Eu vou retomar aqui. Aqui tem um detalhe extremamente importante que vocês têm que tomar cuidado. Vamos pensar um grupo lá de, sei lá, 50 pessoas brigando num bar, todo mundo batendo em todo mundo, tá? Uma briga generalizada. E, de repente, num canto do bar, alguém pega uma cadeira e dá uma cadeirada num outro rapaz. O camarada caiu no chão. E ele pega a cadeira e começa a dar cadeirada na cabeça da pessoa até arrebentar a cabeça da pessoa e a pessoa morreu. Perfeito? Então nós temos o início de uma... Vamos recapitular aqui o exemplo. Nós temos o início de uma rixa, todos brigando, e lá num canto do bar, dentro dessa briga, dessa rixa generalizada, num canto do bar, um acabou matando o outro na cadeirada para matar a mesma pessoa. Dolo na conduta dele. Tá? No mínimo um dolo eventual, mas vamos falar em dolo direto até. Então nós temos a ocorrência de uma morte. Vejam só. Aquela pessoa, vamos pegar primeiro aquela pessoa que matou. Aquela pessoa que matou vai responder por rixa com o resultado morte, que vai ter uma pena de 6 meses a 2 anos, tanto quanto desproporcional à conduta, né? Um homicídio simples tem uma pena de 6 anos mínima, né? De 6 a 20 anos. Imagina numa rixa, se acontecer a morte, vai ter uma pena de 6 meses a 2 anos. É completamente desproporcional e inadequada a adequação típica, né? Por óbvio que não é. Ou seja, se aquela pessoa que praticou lá, que acabou matando aquela pessoa, ele vai responder por homicídio. Então ele vai responder por homicídio em concurso material com o crime de rixa. Porque vejam, ele matou a pessoa, homicídio, mas ele antes, e por isso concurso material, porque antes ele participava de uma rixa. Então ele responde pelo crime de rixa, concurso material, cúmulo material com o crime de homicídio que ele acabou cometendo no outro rapaz lá. Então ele responde pelos 2 crimes em cúmulo material. Tá? Bastante importante frisar isso daí. Tá? Por quê? Por que cúmulo material? Porque o cúmulo material, lembra lá o concurso material? Há 2 ou mais ações, pratico 2 ou mais crimes. Por que 2 ou mais ações? Ele teve primeira ação, primeira conduta típica, a rixa. Depois uma outra conduta típica, ainda que consequente dentro da rixa, o homicídio. Então eu tenho 2 ações e 2 crimes. Rixa e morte, ok? Por isso o cúmulo material. Agora vamos lá, perfeito. Ele vai responder por isso. E os outros? O que nos importa agora é os outros. E os outros que participaram da rixa? Responde por homicídio? Não necessariamente, tá? Por quê? Porque ele só responderia às outras pessoas da rixa, só responderiam por homicídio se fossem coautores do homicídio. Eu ajudasse aquele camarada a dar a cadeirada, por exemplo. Segurasse o outro no chão para que ele desse a cadeirada. Aí eu seria coautor no crime de homicídio. Teria um liame subjetivo entre o autor do homicídio direto e eu que fosse coautor. Daí sim. Mas se não é esta a hipótese, como o exemplo que eu dei, ele participou lá sozinho, lá no canto da sala, lá brigando, do bar, ele acabou matando o outro lá. Os outros estão na briga, na luta lá da rixa como um todo. Então, eu sou coautor ou corrixoso, que alguns falam, alguns doutrinadores falam, corrixoso, ou seja, eu sou coautor no crime de rixa, mas não coautor no crime de homicídio. Então, eu vou responder apenas pela rixa. No entanto, se eu estou numa rixa e nesta rixa acabou alguém morrendo, tem uma consequência maior, que é a nossa qualificadora do crime de rixa. Vejam lá. Se ocorre morte, aplica-se, pelo fato de participar na rixa, a pena maior, a pena de 6 meses a 2 anos. Olha o ponto importante aqui. Pelo fato de participar da rixa. Não é por eu ter matado, é por eu ter participado de uma rixa que nela ocorreu uma morte. Ou lesão corporal, tanto faz. Mas vamos falar da morte aqui só para ficar mais fácil no exemplo que eu estou. Então, pelo simples fato, entre aspas, de eu ter participado de uma rixa, e que nesta rixa ocorreu uma morte, que não necessariamente eu tenho algo a ver com a morte, eu vou responder pela rixa qualificada. Então, todos os outros, para arrematar, todos os outros crimes que nós estamos, todos os outros participantes da rixa aqui que nós falamos, no exemplo lá das 50 pessoas, as 49 pessoas que participaram da rixa vão responder pela rixa qualificada, porque ocorreu morte nessa rixa qualificada. E aquele que cometeu o homicídio vai responder pela rixa em concurso material com homicídio também.
tá? Então, eu respondo qualificado, pô, mas não é justo eu responder qualificado. Sim, é justo porque nessa rixa aconteceu uma morte. E a minha participação da rixa, de forma ainda que muito indireta, mas contribuiu de certa forma para que ocorresse a morte. Porque se não tivesse rixa, provavelmente não teria morrido aquele rapaz ali. Essa é a ideia, é esse que o legislador tentou abarcar dentro dessa conduta aqui. Certo? Então, com isso, nós encerramos aqui a rixa. Penso que é um crime bem pequeno, um crime que parece de só menos importância, mas é um crime com bastante particularidades. Acho que vocês conseguiram entender aqui as particularidades previstas na rixa aqui, tá? Ficou alguma dúvida? Tem algo que eu posso ainda responder, esclarecer melhor, que não ficou tão claro? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá tudo certo, então. Beleza. Ó, vamos retomar aqui, então, na aula. Aí nós encerramos, nesta aula, encerramos o crime de rixa, portanto, vimos, então, vamos lá, vimos o condicionamento médico hospitalar emergencial, do 135A, vimos o crime de maus tratos, 136, e vimos o crime 137, rixa, todos eles do Código Penal. Aí, para a próxima aula, então, já convoco vocês para assistirem aqui no nosso canal, aqui no YouTube. Convoco vocês para assistir na próxima aula. Vamos postar o vídeo do crime de calúnia, crimes contra a honra. Então, vamos falar de calúnia, difamação e injúria, 138, 139 e 140 do Código Penal. Tá? Essa seria a nossa próxima aula. Não esqueçam todos de se inscrever no canal, por favor, e dar o joinha, dar o curtir aqui para gente. Ok? Então, eu encerro por aqui a nossa gravação, né? Agradeço a todos e até a próxima aula.